Olá de novo, continuando o vídeo, continuando o assunto, né, a respeito dos ensinamentos. Uma coisa que eu aprendi foi que você não deve olhar para suas circunstâncias. Você deve olhar para Deus, não para suas circunstâncias. Não porque às vezes está um caos em volta, sabe? Uma tempestade. Mas você tem que olhar para Deus. Porque a fé é acreditar naquilo que você não vê, mas espera. Você tem que olhar para Deus, porque Ele é maior do que o seu problema. Não importa o tamanho do seu problema, mas Deus é muito maior. Lembra de Pedro, quando Jesus é Deus, Deus é Jesus e o Espírito Santo é um Deus só, três maneiras dele se manifestar: Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo. Jesus andava sobre as águas, lembra dessa passagem? Então, e aí chamou Pedro. Venha, Pedro. E Pedro foi. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Quando ele resolveu olhar para si mesmo, para o chão, para outra coisa que não seja Jesus, ele afundou. E quando ele afundou, Jesus levou a mão para puxá-lo. Mas o ensinamento que fica dessa história: enquanto você olha para Deus, você anda sobre as águas, sem se importar, porque a essência, a característica da água é você se afundar mesmo. Às vezes as nossas circunstâncias que estão em volta querem te afundar, mas se você olha para Deus, o sobrenatural acontece e você anda sobre as águas. Mas se você decide olhar para as circunstâncias ou para você mesmo, aí você afunda. Tem muitas pessoas que estão sendo afundadas pelas circunstâncias porque não conseguem olhar para Deus. Tudo em volta, assim, tá, sabe? O diabo tá fazendo uma palhaçada. Ele tá fazendo a festa para desestruturar a pessoa e a pessoa não olha para Deus. Fica olhando para as circunstâncias. É isso que ele quer te destruir. Você tem que olhar para Deus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. O sobrenatural de Deus acontece para aqueles que o buscam e olham para Ele e não para o problema, né? Então é isso que eu aprendi também. Outra coisa, sobre não olhar para as circunstâncias. Lembra dos israelitas? Aí eles foram libertos lá do Egito, aí depois eles foram para o deserto. Lá no deserto eles aprenderam o que é depender de Deus. Por quê? Porque lá no deserto Deus se manifestava como uma nuvem de dia para cobri-los do sol, e à noite virava uma coluna de fogo para aquecê-los e para guiá-los, para iluminar. E aquela nuvem, quando ela se movimentava, o povo tinha que levantar acampamento e ir junto. Era Deus guiando os israelitas no deserto. E à noite, a noite se transformava em fogo, era uma nuvem de fogo para guiá-los e aquecê-los. Quando aquela nuvem parava, eles tinham que parar também. Então eles dependiam de Deus totalmente, eles tinham que estar alinhados com Deus no deserto. Qual é o seu deserto hoje? Você está alinhado com Deus? Porque é só ali que você vai ter iluminação. Nas trevas que é o mundo. Só ali que você vai ser aquecido. Só ali que você vai ser protegido para não se queimar. Alinhado com Deus. Ele andou, você anda. Ele parou, você para.
Mas você tem que fazer tudo aquilo que eu já falei nos vídeos. Gastar tempo com Deus. Ler a palavra dele, orar. Pedir o Espírito Santo para habitar em você. Confessar os seus pecados. Todos. Confessa. Ah, mas eu pequei hoje de novo. Confessa. Corra para ele. Não se esconda. Não faça igual Adão e Eva que se esconderam. Jogaram a culpa um no outro. Ninguém se arrependeu. Ninguém admitiu que errou. Peça perdão a Deus. Confesse os seus pecados, porque confessar é libertador. O diabo não quer que você confesse, porque você não confessar, você não é liberto. Aquilo gera uma culpa, uma condenação, e ele fica no seu ouvido. Você é isso, você fez aquilo, você errou, você não presta. O diabo fica te culpando, te condenando, porque Deus não te condena. Quem condena é o diabo. Deus não te condena. Toda essa voz de condenação, de se sentir indigno, isso é do diabo. Deus, essa voz que você está ouvindo não é de Deus, porque Deus não condena. Ele abre os braços, Ele quer que você confesse, Ele quer relacionamento com você. Então, Deus ele não condena. O diabo sim. E Ele não quer que você confesse seus pecados. Porque os pecados não confessados te afasta de Deus automaticamente. Porque você fica constrangido, né, de estar ali, de se relacionar com Deus se você tem pecados não confessados. Confessar é libertador. Confesse seus pecados a Deus. Todos os dias. Todos os dias. Bom, também no deserto tinha maná. As pessoas sentiram fome e Deus enviou o maná. Comida do céu Deus enviou. Se você ler na Bíblia, era uma espécie de alimento diferente, bem diferente. E sustentava o povo. Então Deus enviou o maná. Ou seja, o Senhor é quem nos sustenta, mesmo no deserto, porque o deserto te ensina o que é depender de Deus. Dependência. E no deserto você tem o maná, se você depende de Deus. Você não morre no deserto. O deserto não foi feito para você morrer nele. O deserto foi feito para te ensinar, para te tornar forte. Só que você só é forte se você depender de Deus. Porque é Ele em você. Porque nós sozinhos, sem Deus, somos fracos mesmo. Né? Então tinha o maná. No deserto tinha água. O povo sentia sede, brotava a água da rocha. Aparecia um rio que era de águas amargas, Deus transformava em água doce. Sustento, Deus sustenta aqueles que o buscam, que o amam, que o servem, que o têm como pai. Relacionamento. E inimigos eram vencidos no deserto. Milhões, milhares de exércitos, de pessoas, de soldados eram vencidos porque Deus estava com o povo. Até exércitos maiores que o que estavam nas tribos, né? Eram 12 tribos. Que exércitos maiores até, eles venciam, porque Deus é maior do que tudo. Com Deus nós somos maioria em qualquer batalha, porque Ele é maior do que tudo. Quer lutar com Deus ou ao lado de Deus? Escolha suas batalhas. O que vale a pena? Ah, não existe problema que Deus não resolva. Outra coisa que eu aprendi. Às vezes a gente fala, não vou incomodar isso com Deus não. Nossa, que problema tão pequeno. Gente, tem coisas. A gente olha assim e fala, é muito pequeno mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se isso te afeta, Deus se importa com isso. Ele se importa, porque te afeta. E você é filha amada, filho amado de Deus. Então não existe problema nenhum que Deus não resolva. Porque todos os problemas para Ele são pequenos. E você acha, mas isso daqui não vai incomodar Deus com isso não, que isso é muito pequeno. Mas todos os problemas para Deus são pequenos, porque Ele é grande demais.
Ele pode solucionar todos. E também não existe problema grande, tão grande, que Deus não possa resolver. Ele opera milagres. E Ele é o mesmo de ontem, de antigamente. Ele é o mesmo hoje. Sempre será o mesmo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então é isso. Tá, uma coisa que eu aprendi, eu já falei, mas eu vou falar novamente. O pecado nos separa de Deus, é verdade. O pecado realmente nos separa de Deus. Mas você não precisa ficar separado. Você não precisa ficar separado de Deus. Corra para Ele, peça perdão, arrependa-se e gera frutos de arrependimento. Então eu pequei, nossa, mas isso foi pesado, vou me afastar um pouquinho, vou ficar uns 3 dias sem falar com Deus. Que aí de repente eu me sinta mais apto. A favor, deixa passar um tempo. Gente, de repente você não tem esse tempo. E não é só por isso não. Deus, na sua infinita misericórdia, graça, o que Ele mais quer é que você corra para Ele, para confessar o seu pecado. Não deixa seu pecado determinar vida ou morte para você, no caso morte, né, afastado de Deus. Não deixa não deixa o seu pecado determinar seu destino não. Se você pecou, errou, nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, né? A nossa natureza é essa. Corra para Deus e confesse. Arrependa-se de verdade daquilo que você fez, genuinamente. Chora diante de Deus e busca o perdão dele. Ele está disposto a perdoar. Não faça como Adão e Eva, que quando eles pecaram, eles comeram da fruta da árvore do bem e do mal, eles sentiram vergonha e se esconderam de Deus. E aí na hora que Deus chamou para indagar ali, né, para fazer uma inquisição, né, perguntar o que aconteceu, o Adão jogou a culpa na Eva. A Eva jogou a culpa na serpente. Ninguém se arrependeu ali. Um jogando a culpa no outro. E não é isso que as pessoas fazem hoje. Eu jogo a culpa toda na circunstância, nas pessoas, mas eu não assumo os meus erros. O nome disso é orgulho. E o orgulho, ele é terrível. Ele é tão prejudicial quanto o pecado. Talvez mais. Porque o orgulho não deixa a gente se humilhar, pedir perdão, reconhecer. E é o que Deus nos pede, deixar o orgulho de lado, reconhecer, se arrepender de verdade, genuinamente. Davi, ele teve erros grotescos, terríveis, pesados. Erros de pecados de morte, de matar. Ele sujou a mão dele de sangue, indignamente matou o marido de uma mulher lá e para ficar com ela, porque ele se apaixonou. Não sei se é Betseba, esqueci o nome. Tá. Então, ele errou. Mas o que ele fez? A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que o fazia segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia, ele chorou diante de Deus. Pequei contra os céus e contra ti, Senhor. Pequei contra os céus e contra a terra. Pequei contra ti, Senhor. Me perdoa. Mas veja bem, ele se arrependia genuinamente. Não é assim, eu vou pecar amanhã e depois eu peço perdão a Deus. Não é assim, não é isso que eu tô falando. Não é, se eu pecar, eu corro para Deus e peço perdão. Não é isso. Você vive em Deus, você busca não pecar e se acontecer, você pede perdão a Deus. Se acontecer, né, é algo assim que você não busca. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso está em 1 João 1,9. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é abandonar os seus maus caminhos. Não é, vou pedir perdão hoje e amanhã eu volto a aprontar de novo. Não, é abandonar mesmo. Eu peço perdão hoje e abandono aquela prática. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que maravilhoso esse versículo. Muito bom, né? Beleza, eu vou fazer um próximo vídeo e vai ser o último. Tem muita coisa para compartilhar, é por isso que eu tô falando demais hoje. Mas tá bom. A paz do Senhor, fique com Deus. Espero que te ajude em alguma coisa isso daí, que ministre o seu coração, mas nada comparado a ter uma vida onde o Espírito Santo fala direto com você, você é ministrado por Deus, isso é maravilhoso. É isso aí. Tchau!